Olá, olá, seja bem-vindo ao Mais Música e hoje a gente tem um programa muito especial e eu estou muito feliz porque o nosso convidado é um cara que eu admiro demais, que faz parte da história da música cristã brasileira e eu quero apresentar a vocês, hoje está com a gente Zé Bruno. Fala, Fábio, tudo legal? Prazer estar aqui com você. Cara, tô muito feliz em ter você aqui com a gente. E eu não posso acreditar que você nunca tenha ouvido falar do Zé Bruno, da banda Resgate, obviamente. Mas se nem você... que seja mal, né? Alguma coisa você ouviu falar já. Se você, por acaso, né, tava na Lua até recentemente, se liga no VT que vai passar agora. Zé Bruno, nome artístico de José Antônio Bruno, é engenheiro, pastor evangélico, vocalista, guitarrista, compositor, multi-instrumentista brasileiro. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, estudou teologia no Seminário Teológico Servo de Cristo e é fundador do grupo de rock cristão Resgate e da igreja A Casa da Rocha. As atividades musicais de José Bruno são mais lembradas por sua atuação como guitarrista, cantor e compositor do grupo de rock cristão Resgate, fundado no fim da década de 80, juntamente com Jorge Bruno, Marcelo Amorim e Hamilton Gomes. Mais tarde, a banda incorporou o tecladista e compositor Dudu Borges, que deixou a banda em 2012. Hoje, também publica discursos e reflexões no YouTube através do canal A Casa da Rocha. Zé Bruno da banda Resgate está com a gente hoje aqui no Mais Música. E Zé, eu não quero perder tempo, eu tenho muita coisa para conversar contigo. Vamos lá. Eu quero ganhar muito tempo. Então eu vou te fazer aquela pergunta que você certamente já respondeu milhares de vezes, mas eu sei que toda vez que a gente responde, a gente elabora de um jeito diferente, então a gente vai ter a nossa exclusiva aqui. Como é que tudo começou? Bom, na minha casa sempre teve muita música. Meu avô me deu o primeiro violão, minha prima tocava violão e eu queria aprender. Minha mãe, quando era pequena, fazia a dupla caipira com a minha tia. Eles são de Minas, né? São minha mãe, minha tia, meu avô. Minha avó já era falecida. De Guaranésia, sul de Minas. Meu pai, filho de italiano, tocava tarantela, sanfona nas festas de casa. Tinha discos, tinha muitos discos em casa. Ele tinha os Ray Conniff, Metais em Brasa, Glenn Miller, ele gostava disso. Minha mãe adorava Roberto Carlos, tinha vários, né? Mas eu não me esqueço da primeira coisa, assim, que acho que foi em 71, eu devia ter 5 anos. A primeira vez que eu ouvi uma coisa, eu falei assim, isso aqui é música. Tava tocando My Sweet Lord, do George Harrison, num clube de campo que a gente tava nos alto-falantes. E em casa, minha mãe tinha um compacto do Simon & Garfunkel, que eu gosto até hoje. Eu sou fã inveterado de Simon & Garfunkel. É um folk americano, né? Então, minha casa sempre teve muita música. Aí depois, com 11 anos, eu fui para a igreja tem muita música. Aí aprendendo a tocar violão, bandinha da igreja, e assim vai, né? E a igreja é esse celeiro que vai produzindo, dando espaço para a galera, quem tem talento, e assim foi. E nesse contexto de igreja, que igreja era? Eu me converti na primeira igreja batista do Ipiranga. Ela está lá até hoje na Rua Elba 318, no Moinho Velho. Olha onde só! Eu moro. E eu moro uma rua para baixo. E aí, nesse contexto de igreja, que sem dúvida a igreja é um grande celeiro de músicos e tudo mais, foi nesse contexto de juventude que começou a ideia do que seria a banda Resgate. Nós tínhamos o grupo local, né? Montamos uma banda ali. Mas quando eu conheci a minha esposa, que foi em 1985, num acampamento batista, eu tinha recém entrado na universidade, eu conheci ela no acampamento cabeludo, e quando eu fui pedir ela em namoro, eu estava careca, já tinha me raspado o cabelo. Tinha voltado do acampamento, fui para aula e rasparam o meu cabelo. Então, em 85, eu comecei a namorar com ela e conheci o Hamilton. Ela era da Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro na zona norte aqui de São Paulo. Uhum. E o Hamilton tocava guitarra no louvor da igreja. E a gente se conheceu. Eu tinha aula de guitarra, começamos a ter aula com os mesmos professores, começamos a estudar junto. Eu ia para lá no sábado para ficar com ela e dormia lá, ficava no domingo na igreja. No fim, eu acabei indo para a igreja dela e o Marcelo era da Igreja Batista da Vila Maria, também havia migrado ali para o Carandiru. Ali começou um grupo legal de jovens, de evangelismo. E aí meu irmão, baterista, montamos a banda e o Resgate começou ali em 89. Começando em 89, primeiro disco lançado em 91.
Quais eram as influências iniciais da banda? Você falou aqui um pouco antes de coisas que você ouvia quando ainda criança. Sim. Mas aí quando vocês começam a montar a banda, ali foi final dos anos 80, o rock estava numa borbulhante incrível no mundo e no Brasil, principalmente. A gente tinha o rock nacional como algo... O final dos anos 80 tinha o rock nacional surgindo com Titãs, Paralamas, Barão Vermelho, Ira, que eram as bandas que a gente gostava. Tinha um movimento de rock underground em São Paulo, que também era muito legal, de metal e de rock, hard rock, que não estava nas rádios, mas que a gente acompanhava. Era aquele movimento punk, o punk fora paulista, do centro, né? E a gente também tinha isso. Tinha o rock internacional. Nessa época, 89, eu estava... 1985 eu tinha 19 anos, né? Então, 86, 87 eu tinha 20, 21. A banda... A gente ouvia as coisas dos anos 70, o que era muito... Porque os anos 80 produziu o rock mais new wave. Tirando Van Halen, que surgiu nos anos 80, talvez Guns N' Roses, acho que também no final, talvez nos anos 80. Mas os anos 80 foi muito new wave. Mas a gente ouvia o Purple, ouvia, sabe, o Black Sabbath não gostava muito, mas Led Zeppelin, o rock progressivo dos anos 70 que eu gostava. Então, essa coisa. Então, isso era o nosso. E na música cristã, tinha o Petra, que era uma banda internacional que fazia rock. O Glenn Kaiser, alguma coisa chegava aqui dele, e do Guardian não, do White Cross, chegava alguma coisa aqui em São Paulo. Aquele movimento do White Metal. White Metal, né, que tinha lá. E o Stryper, né? Que também foi fortíssimo. Stryper é um clássico. Mas tinha a música brasileira, tinha o Rebanhão, que era uma banda que pra mim, eu falava, esses caras são demais. E tinha também a parte da MPB. Então você tinha Vencedores por Cristo, você tinha o João Alexandre no Milad, o Jorge Camargo. Esse pessoal compunha uma música com o sotaque brasileiro e sempre me impressionou muito as letras, fugia do comum. Então esse caldeirão era onde a gente estava cozinhando. E aí você se descobre compositor já no processo da banda, ou você já escrevia Não, logo que eu fui antes? pra igreja. Quando eu fui pra igreja, tinha um grupo já com os adolescentes ali. Eu falei, vamos fazer a nossa música. As músicas bem básicas, né? Mas eu adorava fazer isso. Primeira vez que meu pai comprou um aparelho de som que tinha um tape deck, cabia um microfone, eu já queria fazer gravação. Juntava os caras da igreja, vamos tocar. Junta todo mundo ali, bota o microfone, bota pega o microfone. todo mundo. Eu achava isso fantástico. A mixagem é a posição em direção, da distância do microfone, né? O nosso primeiro disco não foi muito diferente disso, gravado em 8 canais. Vamos entrar nesse primeiro disco, então. Porque aí em 91 vocês lançam o primeiro disco, que é Vida, Jesus e Rock and Roll. Que tem uma brincadeira com sexo, drogas e rock and roll. Exatamente, ali, né? Um trocadilho. E como é que foi esse momento de gravar? Foi um movimento natural? Era um Vocês estavam sonho. não, a gente tem que gravar, é um sonho. Como é que foi isso? Era um sonho. Naquela época não é como hoje, que tinha computador. Não tinha computador. Você grava em casa, grava no seu celular, você pega um violão e você grava com o seu celular. Grava um clipe com o celular. Você não tinha câmera, você não tinha nada. Os estúdios... Até onde é que tem estúdio? Você não tinha Google para procurar. Tudo era muito difícil. É um mundo que hoje as pessoas não imaginam. Era tudo muito difícil. Aí nós conhecemos o Rick, que através de um amigo, eu conheço um cara que tem um estúdio em casa, de um gravador de 8 canais. No nosso documentário, ele participa, tem Rick fotos. Bonadio. Só para deixar claro quem é o Rick. Bonadio, É um cara, gente finíssima, gente boa demais. Mas como é que foi para ele e para vocês essa Ele era um experiência garoto, de gravar? como a gente, como é que né? foi? Ele acho que ele é até 1 ano ou 2 mais novo que a gente. Mas ele já fazia algumas produções no fundo da casa ali. E nós tínhamos o nosso professor de guitarra, o Edson, que a gente falava, vai com a gente para você ajudar a produzir. Ele tinha a nossa idade, tocava muito, mas ele já tinha gravado algumas, já tinha entrado num estúdio. Então levou um amplificador, sabia, pra gente tirar algum som. A bateria foi gravada em pads eletrônicos, porque só tinha 8 canais. Então tudo foi muito elementar, né? Mas a gente fez.
Fizemos, nós pagamos do bolso, fazer o corte do acetato para depois fazer a bolachona. Um amigo tirou fotografia, o amigo do nosso professor fez a arte daquele álbum. Sabe como é que é? Empresta a camisa de aquela coisa assim, bem roots mesmo. E hoje a gente, quando vê a molecada, né, o pessoal que está começando a música hoje, eles não têm noção de como hoje as coisas estão... O acesso é muito fácil. É muito fácil. Antigamente, inclusive a gente vê isso na igreja, né? Hoje, cada vez mais, você vê menos gente interessada em aprender música, né? E antigamente era uma coisa assim, muita gente era interessada e era tão difícil de aprender que quando a gente achava um meio de aprender, era uma coisa... Tudo era muito difícil. A gente ia para as lojas no centro da cidade e ficava olhando os pedais na vitrine. Que som será que faz esse aqui? Era assim. Porque você não tem site, você não tem uma revista especializada, você não sabe o que é. Você vai ter que comprar. E tinha uma loja aqui que chamava Leimar Musical, e eles eram chatos. Posso experimentar esse pedal? Você vai comprar? Não, então você não vai experimentar. Então a gente só ia lá para ficar olhando. A gente ia de sábado lá para ficar olhando as guitarras. Torcendo para alguém comprar e testar para você. Teve um dia que eu tinha dinheiro para comprar pedal. Aí eu fui lá, né? Para comprar 2 Ibanez, um Tube Screamer e um Chorus. E eu falei assim, eu queria testar esses pedais. Você vai comprar? Eu vou comprar os pedais, eu quero testar. Ela ligou uma guitarra, tá bom, vou levar os 2. A minha. Tô para casa grandão, né? Com 2 pedais. Bom, eu acho que aqui é um bom momento pra gente ouvir uma música. Legal. Como a gente tá falando desse primeiro disco, o que você podia tocar pra gente agora? Do primeiro disco, acho que eu poderia tocar Ele Vem. Ele Vem? Então, Ele Vem, Zé Bruno, Resgate com vocês aí. Se você pensa que o meu Deus ainda tá pregado como símbolo morto de uma morta geração, oh, não, você se enganou. Se você pensa que o meu Deus voltou pra casa cansado, pra descansar sentado e nunca mais voltar, tá mal. Errou outra vez. Ele vive e brilha mais que os raios do sol. E um dia ele vem sobre as nuvens do céu. Um dia ele vem como um raio vem lá do alto, vem sobre as nuvens, vem. Ele vive e brilha mais que os raios do sol. E um dia ele vem sobre as nuvens do céu. Um dia ele vem como um raio vem lá do alto, vem sobre as nuvens, vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Hoje o programa está sensacional, eu estou muito feliz, espero que você esteja curtindo. E agora a gente tem um quadro muito especial aqui no Mais Música, onde a gente conta a história de algum hino que faz parte da Inódia evangélica. Então fica agora com Tu És Fiel.
falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. O poema desse hino foi escrito em 1923 por Thomas Obadiah Tilson. Ele nasceu em 29 de julho de 1866 na cidade de Franklin, Kentucky. Em 1893, tornou-se um cristão. Anos depois, foi ordenado como ministro metodista e serviu como pastor por pouco tempo. Com a saúde debilitada, mudou-se com a sua família para uma fazenda e tornou-se vendedor de seguros. Em 1953, instalou-se no lar metodista para idosos em Nova Jersey, onde morreu anos depois. Tilson escreveu mais de 1.200 poemas, dos quais 800 foram publicados e muitos foram musicados. De acordo com o músico, não houve uma circunstância especial que o levou a escrever o hino Tu És Fiel, somente a sua experiência e a verdade bíblica que movia suas composições. Tu és fiel. Você certamente já ouviu ou já cantou esse hino na igreja ou na sua vida cristã. E o que há de interessante na história dessa canção é que nas outras histórias, nos outros hinos que a gente veio aprendendo ou conhecendo da história, sempre tinha um momento dramático, uma história triste, uma tragédia. E esse hino não. Ele foi uma canção, um texto, uma poesia escrita a partir de uma vivência, de um entendimento do autor. Né? E a composição ela é assim, nem sempre nasce de uma história vivida, às vezes é de uma ideia, é de um conceito, é de um pensamento, é de uma reflexão, às vezes é de uma dor, às vezes é de uma alegria, e a música ela tem essa riqueza de possibilidades. E eu quero voltar agora aqui para a nossa conversa, Zé, falando também, pensando um pouco nessa ideia de história, de do que há por trás da música. E eu quero dar um salto agora temporal, porque a gente falou ali do início, no final dos anos 80, do primeiro disco em 91, e eu quero dar um salto agora para 95, que é para o terceiro disco, sim, o On The Rock. On The Rock. Né? Que ali a gente tem uma maturidade maior da banda, uma maturidade lírica, né? E a gente estava conversando antes também, vocês tiveram uma experiência no processo de gravação mais profissional, podemos dizer assim, sim, né? Sim. Porque teve um olhar mais de produção sim, do Paulo Anhaia. Eu não sei falar o nome dele nunca, do Paulo Anhaia. E eu queria conversar um pouco sobre esse disco, porque tem algumas canções ali que também que foram marcos, né, no início da história da banda. A gente tem, no segundo disco tem Todo o Som. Segundo, né? Tem Todo o Som, tem A Paz, tem Daniel. Mas aqui no On The Rock a gente tem Doutores da Lei, tem Todo o Som, 10 para 6, sim. Né? E eu particularmente, eu conheci o Resgate a partir desse disco. Entendi. Né? Então é um disco que para mim, ele é muito nostálgico. E aí você estava contando antes pra gente como é que foi a experiência de gravar esse terceiro disco. Aí vocês já tiveram uma produção. Né? Em que momento de vida vocês estavam nesse disco? 1995. Nós estávamos iniciando a nossa vida pastoral, bem no começo mesmo com jovens na igreja, mas nós estávamos bem mais perto das nossas raízes, do rock, do Southern Rock, como eu te falei, né? Black Crowes, Stones, um pouco daquele blues hard de AC/DC. Ele tem um pouco disso, né? Acusador.
Então é um disco rifeiro, cheio de riffs de guitarra. Isso que eu ia comentar. Ele tem essa característica muito forte. É. Assim. Nós gostamos disso. A gente abandonou um pouco, mas a gente vai voltar. A gente gosta de riffs de guitarra. Então ele nasceu por aí. E o Paulo foi um cara que acompanhou, pegou as composições e participou dos ensaios de pré-produção. Estrutura da música, repete, não repete, vai pro refrão, tira essa ponte, tá demais, vamos melhorar essa letra, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E foi um laboratório bom, porque ali nós aprendemos muita coisa. E ele é um cara metódico, e que tem fundamento, ele tem um arcabouço gigantesco da história do rock mundial na cabeça dele. Então ele puxa referências rápidas, ele mostra coisas rápido e você... Então ali acho que foi um debut, assim, do Resgate, sair da adolescência e começar a entrar numa maturidade. A sonoridade do disco tem uma sonoridade muito, muito sólida, né? Você percebe, você ouvir os dois primeiros e esse, há um salto ali de qualidade técnica e estética. E a gente sabe que é um disco muito celebrado assim, na história de vocês. E interessante é que ele não é exatamente o que é o Resgate. O pessoal fala, por que vocês não fazem um disco igual ao On The Rock? A gente fala, puxa, o On The Rock foi onde a gente se descobriu. Descobrimos que talvez não éramos aquilo. Ele é muito hard rock. Em alguns momentos ele é meio glamour, assim, em alguns aspectos do hard rock. Quem conheceu o glam rock. Algumas características de riff, algumas coisas assim. Algumas coisas mais que estavam ligadas, você quer ver, a Nuno Bittencourt. Mas nós não somos aquilo. Nós não somos virtuosos. Nós não somos instrumentistas virtuosos. Nós fizemos um álbum assim, deu muito trabalho, mas foi muito bom para descobrir que, apesar de que tem músicas ali que a gente toca até hoje, mas a gente não é aquilo. O álbum que vem em 97 é mais revelador da nossa cara. Foi a mesma produção, o mesmo estúdio, o Paulo produzindo, mas nós já tínhamos nos encontrado dentro do nosso estilo. A gente continua passeando por vários lados, mas a gente achou qual era a nossa... E o de 97 é o... chama-se Resgate apenas. É o que tem... O Resgate... O cara com um monte de cesto na cabeça. Como é que é? Tem um cara com um monte de cesto na cabeça, assim. Qual é aquele que a capa parece uma página da Rolling Stones? Esse aí é o Eu Continuo de Pé. Eu Continuo de Pé. Esse é o que a gente não queria ter feito. Não devia ter feito. Conta um pouco disso pra gente. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Da sonoridade, das letras, do momento. Nós estávamos gravando no Maidas, estúdio do Rick, com o Paulo produzindo. Nós já tínhamos Agora ele já tinha um estúdio, já era o Maidas. Animal. Né? O Maidas é demais. Tínhamos feito o Praise lá, e o Praise, uma sonoridade incrível. E acho que nós chegamos no estúdio mais orgulhosos e presunçosos, achando que nós já sabíamos. Entendi. Não fizemos pré-produção. Eu compus as músicas e falei, tão legais, não precisa mexer. Acho que a gente foi muito seguro. E, na verdade, nós tocamos uma música só daquele álbum, que é Para Todos os Efeitos, que eu acho que essa é uma boa música do álbum, Para Todos os Efeitos. Mas as outras são músicas... É um álbum que a gente olha assim, é legal. A sonoridade não é boa, nós não tivemos o requinte de vamos trabalhar cada... Não, a gente já sabe, liga aí... E nós não gostamos. Foi meio no automático, assim. Foi meio no piloto automático e até hoje a gente não gosta. Isso é uma coisa legal que o Zé tá falando, porque às vezes a gente acha que a caminhada do artista, do compositor, do músico, não tem esses altos e baixos, até de autocrítica, né? E eu acho isso muito bacana que você tá falando. Pensando bem, eu sou um cara mais frio nisso. Acho que a nossa carreira ela tem mais baixos do que altos. Porque nós lançamos agora, com esse último, mais 3, acho que são quase 20 discos. Sei lá, deve ter 10 músicas cada um. São, sei lá, quase 180, 200 músicas do Resgate, não sei quantas são. Mas você conta nos dedos de uma mão só do Aleijadinho, assim. Quantas? Cada álbum tem aquelas 2 ou aquela. Você não faz de 10, 9 são incríveis. O fã vai achar que as 10 são boas, né? Mas nós temos o nosso crivo. Acho que a gente tem até uma boa quantidade de músicas boas, mas nós temos muito mais músicas que não são boas do que músicas boas. E mesmo assim a carreira ela é longeva. A gente tem que agradecer, né? Isso é graça. E vocês fazem parte podemos dizer,
se não for do primeiro, da segunda geração de grandes bandas cristãs no Brasil, né? Porque se a gente pegar as primeiras... Se o Rebanhão for a primeira... se a gente pegar porque antes a gente tinha os grupos missionários, né? Que aí eu não coloco na mesma... Porque vocês já fazem parte do que a gente chama de movimento gospel. Sim. Porque ali final dos anos 80, início dos anos 90, Isso. é o movimento É o gospel movimento, que o movimento, isso é mesmo. o movimento gospel que acontece, que traz a música popular para dentro da Sim, igreja, sim. que apesar de a gente teve um boom, né, de bandas, né, do reggae ao hip hop, muito. De samba, de funk, pagode, o funk não, o funk do funk Earth, Wind and clássico, Fire, não esse. Teve até charme, né? A gente teve Tudo, teve de tudo. tudo teve nos anos 90. Foi um boom de produção e criatividade. Teve os seus plágios estéticos, Tem assim, de tudo. tem de tudo. Todo movimento é assim. E vocês, eu acho que, pensando no movimento gospel, vocês fazem parte da primeira geração do movimento gospel, Sim. né, especificamente. E é muito legal ver como foi longeva a história de vocês. Porque vocês começaram ali quando não tinha nada, onde não existia esse movimento ainda, vocês começaram um pouquinho antes. Sim. E vocês se tornaram sólidos ainda nesse movimento e estão aí até hoje, 30 anos. Mesmo fora dele, a gente continua Mesmo fora vivendo. dele, porque vocês conseguiram construir uma história dentro da história. Eu acho, a gente é muito grato por isso. Não sei qual é a fórmula para ser reproduzida. Quando alguém me fala, dá um conselho, eu falo, cara, eu não sei. Se eu soubesse, eu virava produtor e inventava bandas e ficava milionário. E eu acho que nem é reproduzível, porque mudou tudo tanto. Hoje com o digital... Não, hoje não existe mais. Não existe mais. Isso é que é fantástico. É uma coisa única que aconteceu e é bacana de olhar na cronologia, ver como tudo aconteceu. E como você acabou de falar, não foi mais de baixos do que de altos, né? Sim. Que é o seu olhar. Isso que a gente está falando é muito importante para você que está começando. Eu quero agora dar falar um pouco com você que está iniciando a sua carreira como artista, como músico. A vida do compositor, do cantor, não só na música cristã, como na arte como um todo, ela é cheia de altos e baixos, né? É uma busca, é uma busca constante. E você estava falando, né, que a música, a gente é compositor, mas tipo, a gente não... Eu não faço. As notas musicais já existem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e os acidentes, os acordes já existem, as combinações, é impossível você fazer uma combinação de acorde que nunca ninguém tenha feito. Aliás, você vai estudar música, é o 3-5-2, é o 2-5-1, você já sabe as cadências, os acidentes, e as palavras já existem todas. Então, você descobre. Você experimenta. Esse patchwork, né, que a gente faz com palavras, com notas e tempos. Então esse é um lado. E outra coisa, eu acho que a música também não é o que você faz, mas é quem você é. Então, quando alguém pergunta como que eu faço para fazer uma música daquela? Tem uma canção no álbum No Seu Quintal... Não, No Seu Quintal tem. Ela chama Vou Me Lembrar. Aliás, Vou Me Lembrar é que eu quero falar. Ela se chama... Te explicar. Mas tem a Vou Me Lembrar, que é do... Ainda Não É o Último, que é uma das músicas mais legais assim que eu fiz. E quando alguém pergunta quanto tempo demorou para você fazer essa música? Eu falei, para eu escrever a música, acho que foi coisa de... Eu fiz a melodia com o Dudu e escrevi a letra em 20 minutos, meia hora. Agora, para eu chegar a essas conclusões do que eu digo ali, foi a vida inteira. Eu não podia ter feito aquela letra quando eu era mais jovem. Eu não podia ter, eu tinha que ter passado por aquilo. Coisas boas e coisas ruins. Então, eu acho que uma canção, ela é você. Exatamente. Ela é você. Ela é o que você pensa, o que você vê, o que você percebe, o que você filtra. Aí tem o que você descobre e dali a pouco aquilo dá certo. E depois ela não é mais sua. Sim. Porque daí alguém ouve e fala, não, essa é a minha música. E aí isso é uma coisa que eu acho divina, para não falar mágica, que é você estar dentro do seu quarto, tendo uma experiência de vida com alguma coisa, escrevendo uma letra, achando sons e palavras, e de repente alguém ouve e fala, caramba, é exatamente isso que eu queria expressar e não sabia como. Porque são assim as músicas que eu gosto. Né? Mas é isso mesmo. A gente que escreve, o exercício, às vezes, composicional é extremamente solitário, às vezes. Sim. É uma coisa nossa, a gente tá falando pra gente. Mas quando nasce e vai pra vida, vai pro mundo, ela vai ganhando significados diversos.
para cada um que ouve. E isso é, como você falou, para não dizer mágico, isso é fascinante, é divino. É divino. E é divino mesmo, porque são as mesmas 12 notas, é a língua portuguesa, a não ser no Jesse, no Jack Joey Nancy, que é aquele que é sensacional. Mas assim, é aquilo, não tem nada de novo ali, mas é novo. Porque a gente é que agrega significado. Sim, àquilo. sim. Isso é E impressionante. a pessoa que ouve também. Exatamente. A pessoa que ouve quer mais até. Mais do que você. Porque ela não tem o nosso background, então ela agrega o significado dela àquilo. E isso é que enriquece as canções. E eu acho que a música é a arte mais presente no ser humano. Você não consegue levar um quadro com você. Você pode levar uma pintura numa foto do telefone. Uma poesia, você talvez tenha uma, duas, três, quatro decoradas, a não ser que você seja do ramo. Mas música, você sabe decor uma dezena delas, e cada uma diz respeito a alguma coisa de um momento da sua vida, e você carrega ela com você. Você não precisa de nada. Você, nem que você não possa falar, ela está na sua memória, está no seu coração. Então, ela tem um apego, uma força afetiva muito grande. Ela é um instrumento de Deus. Não tenha dúvida. É angelical. Não é à toa que ela pode ser tão usada para o bem ou para o mal, porque ela tem uma força muito nas pessoas muito grande, né? E, bom, esse papo tá fantástico, mas eu acho que eu queria ouvir uma música agora. Legal. E a gente falou lá atrás, agora eu quero deixar você livre para escolher que música você gostaria de cantar, mas a gente falou ali do On The Rock, depois a gente falou de 97, que é um disco Resgate, que você gosta muito mais. Eu quero que você escolha aí uma música... Vamos tocar Todo Som, que é das clássicas. Sensacional. Fica agora, eu vou ficar babando aqui, Todo Som do Resgate. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, ele todo tom e toda voz canta em glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz canta em glória. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz canta em glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e
toda voz canta em glória, canta em glória, canta em glória. Sensacional, a ele todo som, uma música que eu cantei muito na minha juventude, não que eu seja velho, mas eu cantei muito na nossa igreja lá em Porto Alegre. E a gente vai para um rápido intervalo, fica aí, a gente já volta. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você tem um encontro comigo aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Nós estaremos juntos no programa Sempre Juntos, a partir das 14 horas. Te espero! E agora nós temos um quadro muito especial aqui do Mais Música, onde a gente sempre chama um cara expert em história da música cristã brasileira. E hoje quem vai trazer a história é o Ramon Torres, lá do Maranhão. Vai falar um pouco sobre as comunidades. Se liga aí. E aí, pessoal do Mais Música, pastor Ramon Torres aqui do Música Cristã do Brasil, lá no Instagram. Sempre uma curiosidade sobre a história da nossa música. Sei que hoje o assunto passa em volta do rock, temos aí uma figura importantíssima dessa história, então não vou falar sobre rock. Vou falar agora sobre um momento importante que é sobre o louvor congregacional. Existem diversos marcos no louvor congregacional do Brasil e nem sempre foi worship. Na verdade, temos aí muitas outras faces da adoração comunitária no Brasil. E no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, as comunidades começam a se destacar e existe uma peça fundamental para que esse movimento aconteça. Essa peça se chama Asaf Borba. Sim, o ministro de louvor, conhecido com tantos louvores aí pelo Brasil, foi uma peça fundamental para a explosão das comunidades no Brasil, porque ele era um dos poucos que detinha tecnologia e conhecimento para gravações ao vivo. O Asaf Borba foi funcionário da RBS lá no Rio Grande do Sul e aprendeu a mexer com gravações ao vivo e também por suas passagens nos Estados Unidos, e ele tinha equipamentos que ele levava pelo Brasil afora. Um dos grandes clássicos, por exemplo, é o disco Koinonia 1, o Aliança, que foi gravado em Goiânia com equipamento do Asaf Borba em uma casa. Simples assim, não foi um grande estúdio, improvisaram e lançaram um dos maiores clássicos da nossa música, e desta maneira o Asaf Borba esteve envolvido em quase todas as gravações de comunidades no início dos anos 90. Então, mais importante do que talvez você pensasse é o Asaf Borba na história do louvor congregacional no Brasil. Então, até a próxima, aparece lá, Música Cristã no Brasil, manda um abraço, que a gente está sempre à disposição para conversar. Valeu, gente! Grande Ramon Torres, trazendo sempre informação especial e conteúdo muito importante pra gente, que faz a gente conhecer um pouco mais da nossa própria história, da música cristã brasileira. Às vezes a gente canta canções, sei lá, hinos que a gente nem sabe quem fez, de onde veio, como surgiram. E a gente quer aqui no Mais Música ter um espaço para falar um pouco disso também, da nossa história, né? A música cristã, a música evangélica, ela não veio só de fora. A gente tem muita coisa que foi feita aqui. E a Banda Resgate faz parte dessa história. Assim como o Asaf, que o Ramon falou, um abraço pro Asaf, querido amigo lá do Sul. Falando agora de comunidades, a gente conversou aqui um pouquinho antes no break, você fez parte desse movimento, né? Você estava ali no meio dessas primeiras igrejas alternativas ali dos anos 80 e início dos anos 90. Aqui em São Paulo, a Comunidade da Graça, a Cristo Salva, que a gente chamava de Igreja do Tio Cássio. Que eu acho que é um dos caras mais citados na história, principalmente do rock
evangélico brasileiro. Um capítulo à parte. Teve a Renascer no começo também do final dos anos 80 que começou. E Pedra Viva, onde tinha o Banda Rara, o Natinha, aquela galera, era do Pedra Viva. Teve também um movimento chamado Realidade em Cristo, que depois não se transformou numa igreja. Ele é do meio dos anos 80, mas também tinha rock. Eles pegavam as músicas da época, Electric Light Orchestra, ou John Lennon, Elton John, e trocavam as letras. Isso se fez muito nos anos 90, né? 90, não sei. Final ali dos 80 e 90. Que ano foi esse aí que você tá falando? Mas não eram músicas, as músicas não eram cristãs, né? Sim, não, mas exatamente. Teve uma época ali nos anos 90, eu me lembro pelo menos, não sei se era muito, né? Posso estar sendo hiperbólico aqui, mas eu ouvi algumas coisas assim. De pessoas. Eles faziam isso. Tinha uma clássica que era Listen to Your Heart, aí tinha Ouça o Coração, tinha umas versões assim, gospel, de clássicos do pop mundial, assim, né? E eles faziam isso. E aí a gente tem todo esse movimento, né, das comunidades, trazendo esse novo jeito de fazer música congregacional, ali no final dos anos 80, início dos anos 90. E fazendo um movimento cronológico na história de vocês, quando a gente chega ali no ano de 2000, vocês têm então um disco Praise. Sim. Como é que foi... Porque a Banda Resgate não era uma banda de música congregacional. Não é essa a vocação, né, como da é banda. que foi? Como foi este movimento dentro da história de vocês, da banda, até chegar nesse disco? Eu não sei. Apesar de que, por exemplo, Todo Som é uma música que o pessoal canta congregacionalmente. Mas não são muitas do Resgate que dá para você cantar congregacionalmente. Não é uma música vertical que nós cantamos para Deus. As nossas músicas, elas são mais horizontais. Eu canto para você e falo dele para você. Missional, seja lá o que nome quisesse dar para isso, mas ela é uma música mais horizontal. Aliás, mas não vou entrar nessas coisas de discussão, umas frases que eu ouço e que deixa para lá. Mas enfim. Mas o Praise, o Petra tinha lançado o Petra Praise. Exatamente. E essa coisa estava meio que na moda. A palavra é essa. Vamos fazer um álbum mais Praise? Vamos. E aí nós juntamos um pouco da tendência que nós estávamos namorando, que era aquele rock mais misturado com o soul e com o blues. Então, o Beto Patiello é um tecladista top aqui de São Paulo. A gente contratou ele fez os pianos, alugamos um Hammond de verdade para gravar. Nada de sample, né? Não era sample, era um Hammond de mesmo. verdade. O dono, aliás, era o Marcos Rampazzo, que tocava no Beatles Forever. Sensacional. E eu tinha visto ele tocar numa feira, slide, né? Tocava muito, ele já é falecido, tocava muito. E um dia até brinquei com o Hamilton, puxa, nesse álbum, a gente falou assim, pô, essa música nossa... Se tivesse alguém para tocar slide, pô, a gente não conhece o cara. Quando o meu irmão falou, eu aluguei um Hammond e vieram entregar, ele veio junto, ele era o dono do Hammond. A gente conheceu o Marcos Rampazzo, uma figura icônica aqui no rock paulista, né? Tinha escola de música, um estúdio, o London Studio, e tudo de Beatles ele conhecia. E ele fazia o George Harrison, tocava muito slide. E aí ele começou a ouvir as músicas, começou a gostar, desmarcou o que ele tinha naquele dia e passou o dia no estúdio, enquanto o Beto ia gravando o Hammond. Porque ele sabia os registros, onde é que acha os timbres. Quando chegou nessa música, do teu amor que não falha, a boa mão que não tarda, eu vivo sob a sua graça, que é suficiente pra mim. Ele falou assim, pô, essa música aqui cabia uns slides, né? Falou, ó, tá aqui a guitarra, tá aqui o slide, você não tocaria? Claro, vamos lá. Ele foi um cara sensacional. Fizemos uma amizade, gravou no álbum com a gente, então... E a música foi feita assim, é daí que vem O Nome da Paz, Infinitamente Mais, Ao Rei, Te Vejo... músicas mais de verticais. Fato, várias entraram no repertório de muitas muita igrejas. gente cantou nas igrejas, sem dúvida nenhuma. E eu acho isso muito interessante porque eu não sei para vocês, mas para mim, como alguém que acompanhava e que ouvia, não foi algo tão chocante, né? Parecia que fazia
fazia sentido naquele momento. Eu acho que o momento também tinha isso, né? Fazia sentido pro momento também. Porque ali no final dos anos 90, a gente teve aquela virada. Até metade dos anos 90, o que mais se tocava no Brasil era o Zana Music. Sim. Você lembra? Era Ronquenole, aquela coisa. Todo mundo queria um baterista que soubesse tocar salsa, um trio de metais. Aí, no final dos anos 90, a gente teve aquela virada e meio que voltou para aquela coisa mais pro louvor congregacional, que remetia ao Vineyard, que era aquela coisa mais das igrejas, do canto congregacional das comunidades do início dos anos 90. A gente meio que voltou um pouco para isso, principalmente com o movimento e lançamento do Diante do Trono, né? Então a gente meio que teve um revival da produção congregacional nacional. Sim. E eu acho que fez todo sentido quando vocês apareceram com isso. Eu acho que pode ser, tem a ver. Porque pouquinho tempo depois a gente teve a invasão de novo aí do Modern Worship e tudo mais que chegou no Brasil também. Acho que tem um pouco a ver. Nós não estamos alheios ao que acontece ao nosso redor. É impossível você seguir uma linha única que você se fecha e não ouve e não vê nada que acontece ao seu lado. Nenhum artista é assim. Então acho que tem um pouco desse momento, dessa época, e a gente falou, vamos fazer um álbum com essa característica de letra. De letra, porque a pegada é resgate. Aliás, quando alguém diz pra mim assim, vocês podem vir aqui tocar aqui, vamos? Então vocês fariam um louvor? Eu falo, putz, a gente não faz. Como não? Porque nossa música não é uma música de louvor, não dá pra cantar Jack, Joe e Nancy pra agradar, pra louvar a Deus. Apesar de que ele é glorificado quando eu falo dele pra alguém, né? Mas é outra coisa da congregação adorando a Deus. Então as pessoas, quando você fala em é uma confusão. Música gospel é louvor, cristã. Há uma confusão na cabeça das pessoas em relação a isso. Então eu não me considero uma banda gospel, mas nós somos cristãos que temos uma banda. E a nossa letra fala das coisas que a gente crê, como qualquer outro artista. Não, isso acho que faz todo sentido. E de certa forma não, é evidente que a maneira como vocês se colocam em relação ao que produzem, a própria música. Eu sei que de uns anos para cá você começou a falar um pouco mais sobre a música cristã, como estava sendo a produção, e a gente teve uma grande virada na história da banda, que foi ali por 2010. Eu quero falar mais na frente. Mas nesse momento que vocês estavam ali trazendo o disco Praise, vocês já estavam... Vocês ainda estavam em São Paulo? Vocês estavam já espalhados pelo Brasil? Espalhados já, cada um morava num lugar, era pastor. Eu morava no Rio de Janeiro, o Jorge em São Paulo, o Hamilton morava na Bahia, o Marcelo morava em Campinas. Então foi um momento também que vocês estavam... Foi um momento em que a banda estava pulverizada. O Resgate sobreviveu. Nós somos sobreviventes. Sobrevivi, sabe aquele programa? Nós sobrevivemos a muitas coisas. Como é que era a dinâmica de vocês como banda nesse momento que vocês estavam espalhados? Não existia, né? Quando tinha um convite para tocar em algum lugar, a gente se encontrava no aeroporto. Aqueles encontros aeroportuários. E aí, galera, chegou, vamos lá. E como é que vocês ensaiavam? Ao vivo. Né? Ao vivo a gente ia... Tipo, tudo que estava na mão ia, né? O que não estava também ia. Também. Mas nós nos demos bem com isso e acho que quem gosta do Resgate já se acostumou com isso, né? A gente erra a letra, erra a música, porque a gente tem outra atividade. Mas a gente melhorou nisso aí, a tecnologia tem ajudado a não esquecer mais as letras. Tá? Sim. Então a gente melhorou. Eu acho que aqui é um bom momento pra gente ouvir uma música. E como a gente falou do Praise... Vamos de Ao Rei. Ao Rei é uma das que a gente mais gosta. Zé Bruno, Resgate, Ao Rei, se liga aí. Céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos.
aplaudem tua força. Os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa, a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei. Ao Rei. E agora, aqui no Mais Música, eu quero convidar você a acompanhar essa banda que a gente vai trazer. A gente quer sempre ser uma plataforma para novos artistas, novas bandas. E essa banda em especial que a gente vai falar hoje não é tão nova, mas nem tanta gente conhece assim. A gente quer realmente que você conheça desse trabalho, que é a banda Canto Verbo. Fica ligado no VT. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu Pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante de despertei.
se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra servindo em sua casa, eu sou livre. Canto Verbo, do meu querido amigo André Costa. E se você não conhece, pesquisa, eu tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho deles. E eu quero voltar agora pro papo aqui com o Zé, porque a gente acabou de ver sobre a banda Canto Verbo, e a gente está vivendo um momento na música como um todo, que é uma nova revolução. Assim como a gente teve do vinil pro CD, do CD pro MP3, que foi aquele caos, e agora a gente está no momento do streaming. Mas antes da gente falar especificamente do streaming, eu quero voltar um pouquinho e falar de um momento que foi um marco dentro da música cristã brasileira, que foi em 2010, quando vocês assinaram com a Sony. E por que eu digo que foi um marco? Porque foi a primeira vez que a gente teve uma gravadora, uma multinacional, né, na estrutura de uma Sony Music, que teve um olhar técnico e profissional para o mercado cristão. A gente teve outras gravadoras que antes tentaram se envolver com o mercado gospel, mas que não tiveram aquele olhar técnico mais apurado. E aí quando a gente chega na Sony, ela tem um olhar, e vocês são o primeiro artista contratado da Sony Gospel. E é quando vocês lançam o Ainda Não É o Último, produção do Borges, né? Ele tocou conosco 10 anos. Exatamente. E um baita disco, diga-se de passagem. Como é que foi para vocês esse momento pré e pós, imediatamente pós a Sony? O que isso gerou na história de vocês? O que você pode falar sobre isso? Na época eu não enxergava isso. Só foi. Na verdade, a Gospel Record estava respirando por aparelhos, nós queríamos lançar um trabalho e já não tinha quase mais a gravadora. E o Maurício Soares, que é o diretor da Sony, tinha um selo dele, e nós tínhamos nos conhecido por um amigo em comum, não me lembro quem que nos apresentou, e ele falou se nós não tínhamos interesse de lançar um trabalho do Resgate pelo selo dele. E eu falei, vambora, porque a gente tá meio assim, não sabendo como fazer. E quando foi em dezembro de 2009, tipo última semana do ano, ele me liga para desejar um feliz ano novo. E ele me dá a notícia de que ele havia sido contratado pela Sony. Que legal. E eu falei, Maurício, parabéns, cara, que coisa... E aqui dentro pensando, agora a gente dançou, né? Aí eu perguntei para ele assim, mas o seu selo continua? O nosso trabalho... Porque ele trabalhou na Graça Music e tinha o selo dele. O nosso trabalho, o nosso projeto prossegue, independente de você estar na Sony. Ele falou assim, não só prossegue, como eu quero vocês lá na Sony.
Falei, caramba. Aí quando eu falei pra galera, eu falei, mano, que legal isso. E como nós assinamos o contrato no dia 28 de fevereiro, nunca esqueço, né? Só em ano bissexto a gente comemora... Ou foi 29? 29 de fevereiro. Nós fomos pro Rio para assinar o contrato, mas o nosso álbum saiu em abril, assim, 2 meses depois, porque, na verdade, nós já vínhamos gravando no começo de janeiro. Nós estávamos com o projeto andando. O Dudu tinha um estúdio, a gente estava lá dentro fazendo a coisa acontecer, né? E na época eu achei aquilo tudo muito incrível. Mas a Sony Music tem um significado muito importante em tudo isso. O Maurício é um cara... expert no que ele faz, profissionalismo no topo mesmo, mas tem um porém, ela entrou no mercado cristão. E olhando por um outro ângulo, com todo o profissionalismo, tudo que ela pode trazer e trouxe mesmo de uma abordagem mais profissional, incrível, não aconteceu o que eu imaginava que pudesse acontecer. Que agora hoje eu entendo, eu pude, né, elaborar tudo isso depois de um tempo. Do movimento gospel acabar. Sim. De ter essa transição do movimento para o mercado. O que aconteceu é que o movimento virou um segmento de mercado. Uhum. Ele já era, mas ele era tímido por não ter uma gravadora de peso à frente disso. Eram as gravadoras não caseiras, eram profissionais, mas do meio. Uhum. Vou usar aqui alguns exemplos. Você já ouviu Police? Sim. É a banda do Sting. Até hoje eu ouço Police. Ela veio no meio da onda do New Wave. Mas o movimento New Wave não existe mais, ele teve um momento. Mas você continua ouvindo Sting, ele está no meio da música pop mundial. Você ouve Ramones. Pô, é legal ouvir as músicas do Ramones. Então, Ramones nasceu no movimento punk americano. O movimento punk, aquele movimento acabou, mas você compra a camisa do Ramones no shopping center. Porque ele transcendeu a um movimento, o movimento passou. Assim como os Beatles eram do movimento do rock dos anos 60, mas eles transcenderam. Aquele movimento acabou, a Jovem Guarda acabou, mas o Roberto Carlos não acabou, o Erasmo não acabou. Então eu imagino que os movimentos, eles são muito importantes, mas há um momento em que esse movimento transcende o gueto. E ele consegue se comunicar de maneira mais ampla com a sociedade. Isso em todos os movimentos. Em todos foram assim. Eu não quero ouvir música New Wave. Aquele movimento acabou, mas eu quero ouvir o Smiths. Entendeu? Porque transcende aquilo. Para nós cristãos, isso seria fabuloso. Para nós cristãos, isso seria o suprassumo. Se o Resgate deixasse de ser uma banda gospel e você achasse na prateleira junto com o Paralamas e com o Titãs. E nós que trabalhávamos uma letra que não era para consumo interno de mercado, era para diálogo, nós também íamos ter que nos preparar para isso. E quando nós entramos, nós achamos que é isso que vai acontecer, mas não é isso que acontece. Porque uma gravadora, no âmbito profissional, é lógico, ela faz o papel dela, ela precisa manter o nicho, porque é nesse nicho que a gente faz a coisa acontecer. Porque se sai de dentro dessa cesta, quem cuida, quem segura, quem sai de dentro da panela? Não é mercado à toa, né? Exatamente, não é mercado à toa. Eu não tenho nada contra o mercado, eu não tenho rentice contra o mercado, a gente comercializa nossas músicas. O mundo é um grande mercado, ponto. Mas eu percebi mas as que expectativas que vocês construíram não se configuraram. Não foi aquilo. Não foi aquilo. Para onde foi, né? E eu acho que nós estamos velhos demais para isso acontecer. Não sei se nós temos o talento necessário para isso acontecer, apesar de ser um sonho que nós gostaríamos, não por mercado e não pela grana, apesar de que ia ajudar bastante, mas porque a gente ia conseguir ter uma amplitude maior de conversa, né? E algumas canções nossas, quando eu ouço, mesmo sendo um cara muito autocrítico, eu sei que essa música poderia tocar em qualquer rádio. Ela não é datada e ela não é de um gueto, mas ela comunica e ela fala. Assim como você ouve Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora Aparecida, não é uma música católica.
Ou Nossa Senhora, me dê a mão, seguro o meu coração. É a música sertaneja. Ou Santa Clara clareou, assim, que era da... que morreu lá, que eu já esqueci o nome dela, que já faleceu. Mas, ou qualquer outra que cante, que tenha coisas do candomblé, não é a música de candomblé, não é a música espírita, é uma música brasileira que carrega, andar com fé eu vou. Ela carrega a crença do seu autor. Então, você vai ver dentro do Roberto, ou dos sertanejos, ou do Gil, ou do Caetano, ou de qualquer um, a crença dele está ali. E nós não achamos que ela é uma música religiosa. Nós sabemos que ela é uma música nossa, do povo. Eu tenho um apreço muito grande por esse teu olhar em relação à música cristã. Porque, por diversas razões, a gente foi se encolhendo na nossa própria seara. Assim, né? Eu chamo de mundico. A gente foi criando... Carinhosa e alfinetadamente o mundico evangélico. A gente foi criando o nosso próprio ambiente hermético. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Ali, desde os anos 90, a partir dos anos 90, a gente teve pelo menos um artista cristão que rompeu a barreira do mercado, do segmento. Ali ainda a gente não tinha um mercado como a gente tem hoje, ainda era um movimento. Mas se a gente pensar ali nos anos 90, a gente teve a Aline Barros, que pelo menos por um breve período, teve uma certa expressividade fora do segmento gospel, vamos dizer assim. Aí quando a gente chega ali nos anos 2000, a gente tem o Regis, né, com Entra na Minha Casa. Também teve uma expressividade significativa fora do contexto evangélico. E quando a gente chega na década já de 2010, ali, 2016, 2017, a gente tem o Ninguém Explica Deus. Sim. Que a gente pode dizer hoje, sem errar, que é a música cristã que mais longe foi para fora dos muros do segmento gospel, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, o que a gente mais vê hoje por exemplo, você pega um Big Brother da vida, no final de uma noite de bebedeira, os caras se juntam lá e cantam música gospel. No meio de um diálogo de WhatsApp de jogador de futebol com uma amante, ela manda uma música gospel para ele. Então, a música gospel, ela rompeu o status de música de uma música para o público evangélico e entrou, de certa forma, como um artefato cultural religioso dentro da cultura brasileira. Então o cara tá mal, ele ouve um gospel. O cara fez burrada ontem, mas eu acho que ele ouve um gospel. Mas não como um movimento espiritual de busca de Deus, mas como um lavar a alma, um banho de sal. Mas ela continua sendo uma espiritualidade comprada. Continua sendo. Ainda é uma relação... uma relação de troca, de redentiva. Exatamente. Apesar de ter acontecido, eu não acho positivo. Não vamos, você não tá... A minha fala não foi nem no sentido positivo. Não tem juízo de valor. Tudo bem, não tem juízo de valor. Observação. Mas no seu entender, essa jornada e esse caminho você não considera positivo. Por quê? Fala um pouco mais sobre isso. Eu não estou dizendo a experiência das pessoas com a canção e com a letra. Isso é muito particular de cada um e eu não tenho condição de falar. Eu estou falando como arte e como cultura, né? Porque esse consumo, ele transcendeu o muro, mas ele alcançou gente que faz parte de uma gigantesca população cristã brasileira. Cristianizada, vamos dizer assim. Cristianizada e não evangelizada. Ou evangelicalizada. Pode ser. Evangelicalizada. Pode ser. Mas tudo bem. Mas o que me... se eu fizer um bolo sem querer, rasgou o pote, a coisa da farinha, caiu aqui e o ovo despencou, eu tirei as cascas, bati e, sabe, putz, aconteceu. Se alguém falar assim, faz outro, eu não sei fazer. Eu não sei fazer porque caiu aqui. Eu não sei como é que foi. Cara, como é que você pintou esse quadro? Então eu não pintei, A lata de tinta caiu, duas aqui, ficou esse borrão, eu achei bonito, pus uma moldura. Eu não sou pintor e não sei pintar. Eu não posso reproduzir o que eu não sei como eu produzi. Então esses fenômenos que eu acho, em certo aspecto, positivos, no que diz respeito ao alcance do evangelho, que seja lá o que for, mas não é intencional,
Não se sabe por que aconteceu, por que uma música tão fortemente evangélica se torna, tá na boca de todo mundo. São aquelas falhas na Matrix, né? A gente não sabe, mas não é um movimento intencional, não é um movimento missional, não é um movimento que tem uma teologia pensada por trás. Não sei se tem que ter. Deus faz o que ele quiser fazer com quem ele quiser fazer. E tem coisa que eu também acho que é Deus, tem coisa que eu acho que não é Deus. É. Mas eu faço essa análise bem fria. Porque o que você está dizendo, vê se eu compreendi, é que a música produzida por cristãos faça parte do contexto musical cultural brasileiro sem que seja um objeto de salto religioso. É isso que você quer dizer. Faça parte da música popular. Você ouve, ela tá lá no repertório. Você, assim como você vai num restaurante com música ao vivo, o cara vai cantar, sei lá, Cazuza e vai cantar uma música do Resgate no meio do repertório como música popular brasileira. É isso que você entende ou que você está defendendo como o ideal do que a música cristã poderia alcançar. Eu entendi correto? Eu digo isso porque esse era o meu sonho também. Mas isso eu tenho plena convicção de que isso é uma utopia. Existem muitos fatores envolvidos. Muitos fatores envolvidos, isso é uma utopia. Mas como você perguntou do álbum de 2010, hoje eu olho dessa forma. Na época eu não olhava, eu imaginava, né? Então, mas de qualquer maneira, Paulo disse que o que importa é que o evangelho seja pregado e que vá. O que eu acho interessante... outro dia eu estava lá, na igreja eu canto algumas músicas, eu pego o violão e canto uma, a bandas eu peço para eles tocarem algumas e nem sempre são músicas gospel. E teve um dia que eu ia pregar sobre o Sermão do Monte, Vossa Luz do Mundo, Sal da Terra, eu peguei o violão e cantei Sal da Terra do Beto Guedes. Cantei antes e depois eu preguei. E eu brinquei com a igreja, falei assim, eu não conheço o Beto Guedes, mas se um dia eu sentasse com ele, eu ia perguntar, Beto, o que passou na sua cabeça? Você sabe que Sal da Terra é um negócio que está na Bíblia, né? De onde que você tirou isso? Sabe você estar dentro de um meio com outros artistas que você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui e o quanto isso pode levar de vida para outras pessoas? No fim, um dia eu conheci o Beto Guedes, mas muito rapidamente não pude fazer essa pergunta para ele. Mas é uma coisa interessante. O que eu estou falando é de uma penetração, não apenas porque você está num restaurante, mas de você ter diálogo, de você ter o direito de ser ouvido. Porque quando uma música ela passa o muro para o outro lado, mas eu não sei por que aconteceu, e o que eu estou cantando é só para quem está aqui dentro, eu não sei o que ela está fazendo lá fora, esse meu, já que está em moda, esse meu espaço de fala não é conquistado. Ou se ele eu não sei o que dizer. Foi por acidente, né? Foi um acidente, mas... fantástico, que bom que aconteceu. Que belo acidente. Belo acidente, que bom. Mas eu me coloco na posição de que nós estamos pensando no que a gente está fazendo, nós estamos no piloto automático, nós estamos dando uma resposta apenas a um segmento de mercado, porque agora o que dá dando certo é música de chuva, é música de apaixonado, agora é o worship. Nós estamos alimentando um outro Deus, um Deus chamado mercado. Ele está bravo hoje, ele não gosta dessa música, ele só música lenta agora. Ih, ele acordou, chutou o canto da cama. Como é que está Deus hoje? O mercado está assim. Isso acontece para tudo, né? O que você vai estudar, meu filho? O que dá dinheiro hoje? O mercado tá bom para advogado, vou estudar direito. O mundo tá sem engenheiro, eu vou estudar engenharia. Por quê? Porque o mercado manda na gente, manda na roupa que a gente veste, no restaurante que a gente vai. Nós temos que estar inserido nisso. Eu não acho que o mercado é ruim. O problema é quando ele toma o lugar das minhas decisões e ele é divinizado e os meus movimentos acontecem por causa dele. E no nosso caso, como cristãos, ele acontece pela dor do outro. Então essa passada do outro lado do muro é um salto missional e que tem uma intencionalidade e nós temos algo a dizer. Tem alguma coisa acontecendo aqui, nossas lentes estão enxergando o que está acontecendo lá e a gente traduziu isso e nós temos um anúncio a fazer. Não é uma conquista mercadológica, não é um salto profissional, apesar de ser, não é uma coisa aleatória que possa ter acontecido, mas ela é missional, ela tem o ID. Eu acho que essa é a palavra-chave. De certa forma, a música cristã ela se tornou muito mais para nós mesmos
no sentido de para a igreja. Ela é para o consumo Pro interno. consumo interno do que esse olhar missional que a gente via lá no início, nos primeiros grupos. Que os grupos surgiam como missionários. Não, Sim. a gente não é uma banda, nós somos missionários. Né? Claro que a gente teve uma evolução do discurso e tudo mais, mas aquele olhar de produzir uma música. Vencedores por para Cristo os era uma de missão. fora, exatamente. Sim, era uma A gente missão. produz música para os de fora. Legal que os de dentro consomem, mas ela é para os de fora. O movimento gospel, quando era movimento, ele surgiu com essa ideia. O Rock da Vovó, Valéria, sabe? Extra Extra. Olha as músicas do Resgate Oficina, Cats Barneia, as bandas. Eu não tava. E as pessoas falavam assim, mas que música é essa? Isso não é de Deus, dá pra cantar na igreja. Eu falo, exatamente. Não é pra cantar na igreja, é pra gente fazer show, é pra gente falar com essa galera que tá se perdendo. Agora, você E falou... quando alguém fala assim, você saiu do movimento gospel, eu falei assim, não, o gospel saiu do movimento original. A gente continua fazendo o que nós sempre fizemos. Ele virou outra coisa. É um movimento histórico, né? Foi para outro lugar. Foi para outro lugar. Foi para outro lugar. E mas vocês assim, seguem. eu sigo na o que eu sempre jornada de pensei. vocês. É. E isso que você falou sobre linguagem é interessante porque, voltando especificamente para a história de vocês, a Resgate sempre trouxe humor para suas letras. Né? Em algum aspecto tinha uma ironia, Sim. tinha Eu gosto uma coisa disso. engraçadinha. Eu não sei se... a gente até conversou antes aqui sobre isso. Eu não sei se tem alguma outra banda cristã que tenha essa prática brasileira, né? Que tem essa prática. Teve os Nazarenos, lembra dos Nazarenos? No início dos anos 2000, mas não durou muito tempo. Era uma banda de humor. Tá. Era de humor mesmo. Mas bandas que não fossem exclusivamente de humor, eu acho que a Resgate é, se não a única, uma das únicas que tem esse olhar. E eu acho legal isso, porque o humor, ele rompe com barreiras que a gente constrói, principalmente com a música cristã. Sim. Né? As pessoas têm muitas barreiras com a música evangélica. E o humor, ele vai rompendo essas barreiras, ele vai chegando em espaços Sim. que a seriedade às vezes não alcança. E isso é uma característica muito, muito marcante de vocês. Inclusive, nesse disco de 2010 tem o Jack Nancy... Jack, Joe and Nancy in the Mall. Eu acho incrível. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia te perguntar como é que surgiu a ideia dessa música. Porque eu acho sensacional a construção, porque ela faz todo sentido. E ela é divertida, e ela tem mensagem. Sim. E ela é séria ao mesmo tempo. Então, assim, num outro momento eu quero falar especificamente sobre essa música. Mas a gente está indo já para o final. Eu quero que a gente rapidamente fale um pouco sobre essa nova fase da música como um todo. Que a gente agora a gente falou lá no início do bloco sobre o digital, o streaming, isso tudo mexeu com todo mundo, mudou com todo mundo. Agora o artista não é só mais um músico, ele tem que entender ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de rede social. Ele tem que ser a gravadora que fazia a divulgação. Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser tudo. E vocês que são artistas que passaram por vários momentos na música, vocês começaram no vinil. Sim. Né, passaram pro CD e agora vocês estão no MP3 na plataforma digital. Como é isso para vocês? Difícil. Difícil porque a garotada tá no computador o dia inteiro, né? E eu não sei, pergunto pros meus filhos, onde é que aperta aqui, filho, para eu ouvir? Porque é um outro mundo, né? É um outro mundo muito diferente. Eu acho que a música vai passar por acomodações ainda, né? Muita coisa ainda vai acontecer. Mas hoje, para você fazer a coisa virar, você tem que ter um belo aparato de marketing digital, impulsionamento, divulgação, porque não há... Quando começou a internet e começavam as primeiras notícias de que e começava a Napster, LimeWire, aquelas coisas de colocar MP3, compartilhamento, ver aquela briga toda. Na minha cabeça é assim, vai acabar o aprisionamento. Eu vou poder fazer minha música, colocar na internet e não vai ter que fatiar esse bolo. Eu vou ser um artista autossustentável. Não aconteceu. As grandes corporações tomaram os streamings, são donos dos streamings. E mesmo o YouTube, Facebook ou Instagram, cheio de algoritmos, e você não vai conseguir fazer as pessoas ouvirem. Você vai ter que pagar para isso acontecer. E esse é o problema deste momento, né? Porque ao mesmo tempo esquece, não tem democracia. Ao mesmo nisso. tempo que se tornou muito mais fácil você divulgar o seu trabalho, se tornou muito mais difícil que as pessoas conheçam o seu trabalho, porque ele é jogado num mar de milhões, de outros trabalhos, né? Então... Mas eu acho que ficou mais fácil de você se iludir.
Talvez sim. A ilusão antigamente demorava a vir. Porque até você gravar a primeira fita cassete e depois conseguir gravar um LP independente, conseguir colocar numa loja, porque não tinha venda por... Né? Colocar numa uma loja que vende, sabe? Da esquina ali. Na esquina. Do você tio ali que tinha loja de CD, você botava aí você lá. conseguia assinar com uma gravadora e você vê o seu disco nas lojas. Isso levava anos. Levava anos. Hoje, com o computador, você faz a sua música, você grava ela num dia e à noite você posta. Exatamente. E você acaba de jogá-la num mundo e num mar do esquecimento. Então você tem a sua ilusão, ela chega mais rápido, eu acho. Eu vejo mais gente depressiva hoje, não só na música, mas em todos os aspectos da vida. Sim. Tudo é muito mais rápido, você alcança mais rápido as coisas e percebe que elas não são nada mais rápido. Então, e o artista é assim. E ele tem que se reciclar com uma velocidade ele não humana, né? Ele E tem se que tá você sempre produzindo. gastar assim, todo o seu esforço para lançar uma música hoje e falar, tem que ser de terça-feira, que é o melhor dia, no horário não sei o quê, para sair nas plataformas, aí sai, junto com ela saiu outras 20 mil do Brasil inteiro, e amanhã saiu mais 20, até o fim de semana você já tem mais 20 mil, e a sua música é mais uma folha embaixo de uma pilha. Sendo que o consumo também da música, eu vejo isso. Eu sou velho. Eu gosto de ouvir a canção, ler a letra. Hoje não. Você ouviu essa aqui, ó? Aí o cara liga no Bluetooth com a galera, tá saindo ali. É legal, mas pera, deixa eu mostrar outro. Já pulou, ele não consumiu, aquilo não tá muito dentro dele. É muito descartável, muito mais rapidamente. Ela vai embora e ela tem menos penetração, eu acho. Então, sem dúvida. O consumidor de música mudou muito. Mudou completamente. Antigamente a gente sentava para ouvir um álbum. Nossa, tinha que ouvir, porque a agulha vai correr, senão você tirar, vai riscar o disco. Então você sentava para ouvir ele inteiro, depois virava. Agora a vida era mais lenta. Tudo era mais lento. Mas assim, o prazer estético em consumir música, a gente saboreava de uma forma mais... A gente sentia aquele prazer por mais tempo, porque a gente ia saboreando, né? Hoje, eu faço um paralelo com o uso de drogas, né? É uma coisa intensa e muito rápida. Sim. E aí, por ser intenso e muito rápido, você tem que repetir aquela dose de novo. E aí você tem que ficar trocando, e o hit de hoje já é velho amanhã, e o artista também entra nessa piração de que o de hoje já é velho amanhã, e ele tem que ficar produzindo. E toda hora você tem que estar lançando uma coisa nova, e como o mercado consome rápido, você tem sim mais espaço para artista, eu tenho que ter mais gente. Sim, exatamente. E você tem um álbum do Premeditando o Breck, acho que é o terceiro álbum deles, bem antigo, chamava-se O Melhor dos Iguais. Então, com todo o respeito, guardando todo o respeito, mas meu filho produz muito, ele trabalha em estúdio, eu tenho dificuldade de saber qual é a dupla que está cantando, porque as vozes são iguais e os estilos são iguais. A pasteurização ficou artística mais igual. É verdade. Então a música perdeu isso. Dentro do worship, outro dia eu parei, fazia alguns anos que eu não tinha ouvido uma playlist evangélica, uma playlist gospel. Eu ouvi acho que umas 10, tinha umas 40 músicas. Todas elas começavam com um pad de teclado e uma guitarra com delay. Então a pasteurização... Por quê? Porque é isso que se pede. É o Deus mercado. O que está pegando agora? Se daqui a pouco o Ukelele fizer sucesso, vai ser uma avalanche de música com o Ukelele. Já foi, na verdade, né? A gente já teve esse... Já teve? Já passou. Eu continuo com o meu lá. A gente teve essa fase do Ukelele também. Então é uma coisa que você percebe que é uma pena. Para mim, como artista... é um pouco... me causa um pouco de desesperança. Nós já pensamos... A banda não, mas eu já pensei em parar o resgate, tirando hoje de manhã, muitas vezes. Muitas vezes. Porque... Tirando hoje de manhã. Praticamente você fala assim, para que eu vou fazer o que eu vou fazer? Porque pensando no todo é irrelevante. Porque a gente saiu daquela relação mais artesanal, prazerosa, para uma linha de produção quase, né? Sim. Então isso realmente afeta a nossa forma de enxergar até o que a gente faz. Mas eu acho que a gente tá se alongando. Caramba, imagina. Eu não sei quanto tempo tá esse bloco aqui. e a gente vai precisar ir pro final. Rapidamente, como está a Resgate hoje? Eu sei que vocês acabaram de lançar. Acabamos de lançar o 30 anos.
não sei quando vai ao ar aqui, gente que ouve muito lá para frente, mas nós estamos em dezembro de 2020. Fizemos uma coisa doida, lançamos um box com tudo que foi produzido nos 30 anos, o DVD com o nosso documentário feito em cinema, 3 álbuns com 30 músicas, mais uma música que a gente fez no período de pandemia, um livrinho de 40 páginas com as letras, ficha técnica, coisa das antigas, para fechar o pacote. Pra colecionador mesmo. Para colecionador, é uma tiragem também pequena. Achar a fábrica que faz isso também já não se acha mais, mas o pessoal na internet ainda pede. Então estamos assim. Temos algumas músicas compostas, pensando em 2011, nós temos 3 projetos engavetados. Desculpa, 2011. Você vê como eu sou jovem. 2010 foi um ano bom. Foi um ano bom. 2021, nós temos 3 planos. Não sabemos qual deles a gente vai tirar da gaveta, mas a gente está vivo ainda, respirando ainda. Isso é bom, a gente vai ter resgate por muitos anos ainda, em breve vocês voltam agora com a banda pra gente ter oportunidade aqui. Eu quero então te convidar a tocar a última música do nosso programa. Vamos hoje. lá. O que você gostaria de cantar pra gente? E acho que eu vou tentar tocar uma das últimas que nós lançamos, que se chama A Nossa Valsa. Vamos ver se eu consigo. Show de bola. Então, com vocês, Zé Bruno, A Nossa Valsa. Nossa Valsa, uma das últimas. Difíceis, vamos ver se eu consigo. Parece que eu já tive junto, foi meio como um déjà vu. A sensação de pertencer da onde eu sempre fui, sem nunca estar ali. Parece que eu voltei pra casa, um órfão descobriu seu pai. Saber da onde a gente vem, aonde a gente tá, pra onde a gente vai. Parece que eu voltei no tempo e me encontrei no amanhã. O agricultor sacrificou e deseternizou o efeito da maçã. Depois de pôr os pés no chão, olhar a multidão fazendo a sua prece. Depois de repartir o pão, ouvir o coração de graça ter e dar. Depois de chegar aos confins, olhar os seus clarins tocando a nossa valsa. Saber que tudo começou quando chegou ao fim. É hora de cantar, que a vida já não basta. Comece logo a festa e a redimida raça humana comece a dançar. Reinicie o tempo e a cidade desça, e o rei divino posto à destra comece a reinar. Depois de pôr os pés no chão, olhar a multidão fazendo a sua prece. Depois de repartir o pão, ouvir o coração de graça ter e dar. Depois de chegar aos confins, ouvir os seus clarins tocando a nossa valsa. Saber que tudo começou quando chegou ao fim. É hora de cantar, que a vida já não basta. Comece logo a festa e a redimida raça humana comece a dançar. Reinicie o tempo e a cidade desça, e o rei divino posto à destra comece a reinar. E o rei divino posto à destra comece a reinar. E o rei divino posto
Esse programa hoje foi muito especial, estou muito feliz em ter o Zé Bruno aqui com a gente, ouvindo as canções ao vivo com ele aqui. Eu espero que você também tenha gostado e assim a gente está encerrando o nosso programa hoje. Zé, antes de acabar tudo, como é que as pessoas te encontram ou encontram a banda na internet? No YouTube, YouTube/Banda Resgate, também Banda Resgate Oficial no Instagram, Zé Bruno Resgate no Instagram. E também na Casa da Rocha, né? O canal do YouTube, a Casa da Rocha, você vai achar de Guarulhos, que é o Hamilton, a do Tatuapé, que é o Jorge, e eu que estou na Independência, no Parque da Independência aqui em São Paulo. Aí encontra também conteúdo da pregações, estudos, pensamento de isolamento e etc, etc. E nem deu tempo da gente falar sobre essa questão mais pastoral. Então, em outra oportunidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser falar com a gente, conversar, fazer críticas, sugestões, sugerir artistas para vir aqui no programa, é só escrever para o maismusica@ippinheiros.org.br, vai ser um prazer. Se você quiser apoiar o programa também, mesmo e-mail, maismusica@ippinheiros.org.br. Deus abençoe a todos e até a próxima.